Senhoras e senhores, deixa eu dar uma boa tarde para o nosso convidado de hoje, o delegado Eguchi, do PRTB. Delegado, satisfação enorme em recebê-lo aqui no Grupo Liberal. Esteja à vontade, vamos bater esse papo descontraído e, ao mesmo tempo, informativo para esse pleito eleitoral à Prefeitura de Belém. Tudo certinho? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Abner. Boa tarde, Elisa. Queria agradecer, primeiro a Deus, por nos dar a oportunidade de vir novamente candidato a prefeito para concluir o que não foi concluído em 2020. O terceiro turno é agora e a gente vai ganhar essa eleição. Em segundo lugar, agradecer ao Grupo Liberal por dar essa oportunidade para a gente poder falar com todo o povo de Belém, principalmente a periferia de Belém, que precisa ouvir das nossas propostas, porque nós pretendemos, quando assumir a prefeitura em 2025, trabalhar da periferia para o centro. Então, a gente vai falar muitas propostas aqui que vai beneficiar o povo da periferia. Perfeito. Dado o seu boa tarde, gostaria de informar ao senhor, a assessoria tem o conhecimento, o senhor a partir de agora fala para a Rádio Liberal FM, na capital, região metropolitana, interior do estado, através de rede, Rádio Liberal Mais em Belém e também na região metropolitana, 98.9, e nas nossas plataformas digitais no YouTube e no portal oliberal.com. Para falar sobre o perfil do candidato, a gente passa a bola aqui para a Elisa Baixo. Vamos lá, Elisa. Delegado Everaldo Eguchi tem 61 anos, é do sexo masculino, cisgênero, heterossexual, pardo, casado, tem ensino superior completo e é servidor público federal, nascido em Belém. A sua coligação é União Bora Belém. Só para deixar claro que é o que a gente tem lido, a gente tem trazido o perfil de cada candidato que está lá no portal do TRE, né? Então, do TSE. Do TSE, desculpa, a gente está obedecendo exatamente isso. Candidato, a gente tem feito como primeira pergunta, para quem tem passado por aqui, por que o senhor deseja ser prefeito de Belém, o que motivou a sua candidatura? Acho que não cabe muito, até porque o senhor no Boa Tarde, o senhor já deixou bem claro o motivo. Aí eu vou, não que vá trocar a pergunta, mas o senhor pode ir também na mesma levada. Eu senti que para esta temporada, do que o senhor chama de terceiro turno, eu achei muito curioso, acho que vale uma aspas aí para quem está nos acompanhando. Quem não lembra, o Eguchi foi candidato na eleição passada, ficou na segunda colocação, passou para o segundo turno, então ele concorreu no primeiro, no segundo turno e está chamando esse primeiro turno como terceiro na sua colocação. Mas para esse ano foi meio conturbada a tua vinda, né? No sentido de partido, né? Que partido eu vou? Eu lembro o Pablo Marçal em São Paulo, foi a mesma coisa, ele vinha para um partido, tinha uma coligação, depois não tinha mais, de repente ele veio para o outro. Como foi esse casamento com o PRTB, ou é só um namoro temporário? Não, é casamento mesmo. E, inclusive, tivemos com o Pablo Marçal, conversamos, cidades parceiras, ele vai ganhar em São Paulo, vai ser prefeito de São Paulo, e nós vamos ganhar em Belém, vamos ser prefeito de Belém, porque o atual gestor fala que a cidade irmã dele é Havana. Eu não quero essa destruição para o nosso povo, eu quero cidades que nos dê orgulho e não que nos dê vergonha. Mas assim, eu acho que todo candidato que ameaça o sistema começa a olhar com outros olhos. Em 2020 eu era um desconhecido e a gente quase ganha a eleição por propostas reais. Propostas que, inclusive, estão sendo implementadas aí pelo ex-prefeito, como o Boulevard Gastronomia, está lá no TRE, está registrado. A DOCA, tudo isso está lá registrado. A ponte lá que vai fazer Outeiro para Mosqueiro, todo esse projeto está em 2020 registrado no TRE nosso. E eu agradeço até por serem projetos que vão beneficiar toda a cidade de Belém e grande parte da região metropolitana, que estão sendo utilizados pelos gestores. Mas assim, essa nossa vinda para o PRTB, essa briga de vir para o PRTB, por quê? Eu acredito que o sistema se sentiu incomodado, assim como lá em São Paulo, Pablo Marçal, por pessoas que realmente têm compromisso com a população e que não fazem parte do sistema e nem da politicagem. Então, para você ver, eu sou o único partido que não tem mandato, eu sou o único candidato que não tem mandato, eu sou o único candidato que nunca teve ninguém na família político. Eu sou o único candidato que não tem padrinho político, a não ser Deus. E aí, como que um candidato que surge do nada consegue quase ganhar a Prefeitura de Belém, onde existem oligarquias, existem partidos, existem interesses
que quase não consegue derrubar. É porque o eleitor está começando a ficar mais consciente para escolher realmente aquele candidato que vai fazer a mudança. Porque candidatos que se dizem que vão fazer a mudança, é tudo de família política que tem décadas no poder, são de famílias, ou são candidatos que têm 4, 5 mandatos, são candidatos que nunca tiveram um emprego com uma carteira assinada, que para mim política não é meio de vida. Eu nunca tive um mandato político. E eu dou graças a Deus quando me falam que eu não tenho experiência política para administrar uma cidade como Belém. Graças a Deus. Porque o ex-prefeito aí, que tem 30, 40 anos de experiência política, está destruindo a nossa cidade. Então, essa experiência política, para mim, graças a Deus que eu não tenho. Eu prefiro não ter experiência política e ser igual o prefeito de Macapá, que nunca ter entrado na política, está transformando Macapá, que hoje Macapá está melhor que Belém, com o prefeito de lá, que nunca teve experiência política. Então, para ser um bom administrador, um bom gestor, não precisa de experiência política. Precisa de honestidade, competência, transparência, uma boa equipe técnica para resolver os problemas de Belém e não ser paliativo, como a gente vê o ex-prefeito aí asfaltando o asfalto para querer passar mais 4 anos sumido. Então a gente tem vontade, interesse e tem... Eu sou formado em economia, eu sou formado em direito, eu participei de todas as delegacias da Polícia Federal como chefe de delegacia, coordenador. Eu trabalhei 1 ano na Interpol. Eu era o coordenador do Brasil uma das maiores operações de crimes contra o meio ambiente no mundo. E eu era o representante do Brasil coordenando a operação. Então, meio ambiente, a minha área com a cópia aí, eu fui advogado com especialização em direito ambiental e fundiário. Então, eu me sinto preparado e eu tenho competência para administrar a cidade de Belém e dar orgulho ao cidadão de Belém. Elisa. Candidato, essas trocas de partido não são de hoje, né? Esse ano a gente teve a questão do Podemos, depois o Avante, agora o PRTB, mas na eleição de 2018 o senhor concorreu pelo PSL, depois de 2020 pelo Patriota, 2022 pelo PL, agora o senhor está no PRTB. Por que esse tanto de troca de partido? Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta. E aproveitando a pergunta do Abner também, o senhor concorreu em 2020, o que mudou do delegado Eguchi de lá para cá? Tá, troca de partido. A população não sabe o que acontece nos bastidores. Eu vou dar um exemplo que às vezes eu não gosto de falar, porque essas fofoquinhas, picuinhas políticas, não é. Eu gosto de mostrar projeto, de mostrar interesse em ser o prefeito de Belém para melhorar a cidade. Mas a gente tem que mostrar alguns detalhes que o povo não sabe. Por exemplo, em 2022, que eu fui candidato pelo PL, eu tive uma promessa do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, que me chamou em Brasília e me prometeu determinado valor para a minha campanha como fundo eleitoral. E sabe quanto eu recebi? 0. E nem um obrigado me deram por ter participado da campanha do PL. Nem um obrigado. Então, como eu vou permanecer num partido que já me prometeu mundos e fundos e virou as costas para mim? Eu não posso permanecer num partido desse. Então eu tenho que procurar alternativas. As alternativas que vieram também nos enganaram, sabe? Propuseram uma coisa e na hora que a gente foi cobrar, não veio. E então nós fomos para o único partido que realmente cumpriu o que prometeu. É um partido pequeno, não tem nem tempo de televisão, mas pelo menos ele está sendo honesto com a gente e em falar a verdade. Porque prometeu uma coisa. E 2020 para cá mudou muito. Em 2020, eu era muito policial. Eu sou delegado de Polícia Federal, classe especial. Eu era muito policial e pouco político. Hoje, eu sou político com pouco policial. Por que político e pouco policial? Porque na política nós temos que agregar forças, independente de corrente ideológica, independente de filiação partidária e independente de politicagem. Eu sou conservador, sou cristão, mas a gente não pode colocar a nossa ideologia ou o nosso partido acima de Belém. Eu acho que Belém é mais importante do que tudo. Então, hoje eu estou apto e estou preparado para conversar com todas as forças políticas que queiram a melhoria de Belém, independente de sua corrente ideológica. Porque se a gente continuar nessa briguinha, quem sofre é o povo de Belém.
porque um vai dizer que é melhor, o outro não, sou eu melhor, o teu projeto não presta, o que presta é o meu. Eu acho que todos os projetos são bons, desde que beneficiem o povo de Belém, independente de ideologia. Então hoje eu estou aberto a conversar com todas as correntes políticas que queiram trazer e manter a COP em Belém para benefício dos bilhões de reais que vem, porque o nosso governo vai ser da periferia para a cidade. Nós não vamos asfaltar o asfalto, nós vamos levar os bilhões para a periferia, que é onde necessita do poder público municipal. 12h41, para quem ligou o rádio agora, entrou agora na web, nós estamos conversando com o candidato delegado Eguchi, do PRTB, à Prefeitura de Belém. Delegado, posso lhe chamar assim, né? Claro. Ou candidato, eu vou... Fique à vontade. O papo é informal, ao mesmo tempo, né, informativo, para quem está curtindo a campanha política aí vai escolher o seu candidato. Eguchi, nas últimas eleições, são duas perguntinhas juntas que eu acho que dá para fazer um preâmbulo legal. Você bateu na trave, literalmente, a gente pode dizer assim, né? Chegou ao segundo turno. Por quê? Onde foi se bater na trave? E outra história que eu quero te perguntar é a seguinte: na época, você tinha como grande concorrente, você vinha o cara da direita contra o cara da esquerda, né? E aí tinha a rapaziada ali, o Gustavo Cefé, o Thiago que vem de novo. Agora, o jogo está diferente. O MDB apresenta uma candidatura considerada forte. A gente tem o delegado, né, como o senhor também é delegado, também com uma candidatura que a gente pode chamar de forte. A coisa parece que, o clássico parece que aumentou para uma torcida fervorosa também. Aí eu queria que você falasse dessa bola na trave em 2022 e agora essa concorrência, ou você acha que não tem essa concorrência? Não, tem sim, e muito grande. Sobre 2020, realmente, quase a gente chegou lá, perdemos por dois motivos. O primeiro, a Covid, que deixou mais de 260 mil eleitores em casa, e o segundo, nós perdemos para nós mesmos, quando a gente passou para o segundo turno e fechou a porta para todos aqueles que queriam participar do nosso governo para melhorar a nossa cidade. Ali eu era policial, hoje eu sou político. Agora, sobre os candidatos de hoje, tem muito político tambor, tá? Que é candidato. O que é o político tambor? Faz um barulho por fora, mas por dentro é oco. Então aqui é uma oportunidade de ouvir os projetos. E eu vim aqui para discutir projetos e eu vou falar para a população de Belém projetos reais que já são, eu não estou inventando a roda, são projetos que grande parte do Brasil já utiliza. E não vamos ficar jogando tal de Bora Belém aí para ganhar a eleição, um estelionato eleitoral que ninguém recebe. Não, nós vamos trazer projetos reais que a população vai ser beneficiada a partir do dia 1º de janeiro, porque nós vamos ganhar a eleição. Candidato tambor, essa foi boa. Então vamos para os projetos. Vamos lá. Vamos discutir Belém, saber as suas propostas. Elisa. Candidato, um dos principais tópicos do seu plano de governo é o combate à corrupção. É um Sim. tema sensível, mas que eu acho que a gente precisa falar aqui, Sim. até para o eleitor ouvir o seu lado, né, da história. O senhor foi alvo de uma operação da Polícia Federal em 2021 por supostos crimes de corrupção ativa e passiva. Como que o senhor pretende usar essa experiência, depois o inquérito acabou sendo arquivado, o senhor foi reconduzido ao cargo, mas usar essa experiência para melhorar a ética da administração pública aqui em Belém? Tá. Sobre as acusações que eu sofri, a agressão que eu sofri, eu vou dar o número do processo, que vai ficar registrado, quem quiser procurar. O projeto é 103-9430, 39-2021, 401 0000. Esse processo foi julgado pela terceira turma do TRF1, onde a relatora, nas palavras dela, por isso que eu dei o número do processo, pode dar um Google aí que você vai ver, ela fala claramente na decisão, percebe-se claramente perseguição política e pessoal contra o delegado Eguchi. E nesse processo aqui, só uma pessoa citou meu nome, que foi uma denúncia anônima que disse, é o delegado Eguchi. Quer dizer, até hoje ninguém sabe quem ligou, até hoje ninguém sabe de onde veio esse telefonema, fizeram minha vida de cabeça para baixo, quebraram o sigilo telefônico, fiscal, telemático, tudo que foi possível e não pegaram uma vírgula. Então, quer dizer, percebe-se claramente que houve perseguição política e pessoal. E foi arquivado com decisão unânime, inclusive, o doutor que está aqui presente pode confirmar, o Ministério Público Federal foi favorável ao arquivamento
e transitou em julgado sem recurso do Ministério Público Federal. Tamanha decisão esdrúxula que existia dentro do processo. Mas, enfim, isso é passado, vocês podem ver, graças a Deus, foi Deus primeiro, depois a justiça brasileira restaurou a nossa história, porque antes de eu entrar na política, pesquisem no Google, veja quem eu sou antes da política, não tem uma vírgula contra mim. Eu não sou santo também, não sou santo, não sou o cúmulo da honestidade, mas não sou esse bandido que tentaram transformar, porque quase a gente ganhou a eleição e querendo tirar adiante de rota para 2024. Então, isso é passado e a gente vai combater a corrupção como sempre fez na Polícia Federal. Eu tenho quase 20 anos de delegado da Polícia Federal. Eu trabalho com pessoas extremamente competentes na Polícia Federal, muitas que já estão aposentadas e que em 2020 já tinham sido contactadas e já tinham dado uma sinalização positiva para trabalhar com a gente na prefeitura, porque nós sabemos os gargalos onde o dinheiro público sai. E esse pessoal que eu tinha contactado, com 30 anos de experiência, só de ver uma licitação, a gente já sabe se tem problema ou não, eles iam trabalhar nos pontos-chave da prefeitura. Mas isso está de pé. O nosso projeto 2020 está de pé. Nós vamos trabalhar realmente para eliminar a corrupção. Eu sei que é um trabalho árduo, difícil, mas é o nosso objetivo. Se a gente não alcançar, pelo menos 90% da corrupção a gente consegue resolver. Quando o senhor... Eu já ia para mais uma pergunta técnica aqui, mas aí o senhor sai falando e me chama a atenção a sua fala. O senhor é veemente na sua fala. Sim. A gente sente que o senhor tem aquela verve, né? Quando o senhor fala que o senhor não é santo, é pecadinho ou pecadão? Não, eu falei que eu não sou santo. Pois é, o senhor não é santo. Não é santo. Então, não sendo santo, tem um pecadinho. Não, eu sou uma pessoa comum. Correto. Você é santo. Eu não. Então, jamais. Eu também não. Eu acabei de falar há pouco que eu fumo, que tem que parar de fumar. Exato, são esses. Esse daí é um pecadinho ou um pecadão? Pecadinho, né? Eu tenho meus pecadinhos. Durante a adolescência a gente faz as nossas besteiras. Mas hoje... nada de bandalheira, nunca fizemos bandalheira e nunca enganamos ninguém. É só para deixar claro. Porque aí o senhor falou, aí fica no ar e as pessoas podem, né? Eu não sou santo para não dizer que eu sou melhor do que os outros. Sou uma pessoa comum que comete os erros de qualquer pessoa comum. Delegado, bora falar de transparência? Vamos. O senhor prefeito de Belém eleito, como é que a gente vai trabalhar a transparência da prefeitura junto à população, o que é feito, o que é comprado, o que é recebido? Belém vai receber muita grana para a COP, né? Essa pergunta é interessante, porque ontem saiu, inclusive, em vários noticiários, sobre a transparência dessa atual prefeitura, do ex-prefeito. Belém é o segundo lugar no Brasil em transparência do Sincof. O que é o Sincof? São as informações fiscais e contábeis que toda prefeitura tem que passar para o Tesouro Nacional. Belém é a segunda pior. Eles não passam nenhuma informação, só perde para uma outra capital aí. Então, para você ver, quando não se quer fazer o trabalho direito, se esconde embaixo do tapete a sujeira. Por que não se passam as informações de que Belém está gastando 120 milhões no mercado de São Brás e ninguém sabe que antes deles gastarem 120 milhões, o antigo prefeito, antes do ex-prefeito atual, tinha feito uma licitação e um grupo empreendedor, incorporador grande de Belém tinha ganhado o mercado de São Brás e ia gastar só 45 milhões de uma parceria público-privada. Esse ex-prefeito chegou, cancelou a licitação e está gastando 120 milhões dos cofres públicos. Será que para fazer o mesmo projeto, porque eles pegaram o projeto lá do outro grupo, será que esses 120 milhões não poderiam ser utilizados de melhor maneira na saúde, na educação, na segurança? Quer dizer, eles deixaram de economizar 120 milhões porque o grupo empreendedor ia gastar 45 milhões do bolso dele e ia fazer a mesma coisa que está sendo feito em São Brás. Então, isso é uma pedrinha de areia no deserto das bandeiras que existem numa prefeitura do tamanho de Belém. A gente podia pegar esses 120 milhões e usar para pagar o nosso passe livre, que é um dos principais projetos nossos. Estudante não vai mais pagar passagem. Não é negócio de meia passagem, não. É passe livre. Segundo, quando eu era criança, eu nunca paguei, minha mãe, meu pai, nunca pagou uniforme. Quem vai subsidiar esse Já acabei de falar, 120 milhões do mercado de São Brás poderia ser usado para pagar o passe livre. Isso é um contrato
Prefeitura de Belém possui quantos milhares de contratos onde a gente pode tirar a gordura? Então, quando era criança, minha família nunca comprou material escolar. A gente chegava no início, faz muito tempo isso, tá? Mas existia, a gente chegava no colégio e recebia uniforme, sapato, mochila, todo o material didático e todo o material escolar. Ninguém gastava com a educação, nenhuma família gastava com a educação. Hoje é um ônus para uma família que mora na periferia, que tem que pagar meia passagem. Imagine uma família com três filhos que tenham que pegar um ônibus de ida e um de volta todos os dias. Isso é muito dinheiro. Imagine o quanto ela gasta com material, com uniforme. É muito dinheiro que poderia ser utilizado de uma outra forma por essa família de baixa renda. Para a gente otimizar o tempo também, a gente vai agora passar para as perguntas dos candidatos concorrentes ao senhor. Eu peço que o senhor coloque a escuta, se é para o senhor ouvir no ar, e então fica registrado pelo candidato Eguchi, caso ele vença a eleição, ele vai implementar ônibus de graça para a rede estadual de educação. Não é isso, candidato? Estadual e municipal. Desculpa, eu ia falar... Para estudante em escola pública. Em Belém. Em Belém. Perfeito. Como já é feito em Fortaleza e outras grandes capitais do Brasil. Perfeito. Então, carimba essa aí. A jornalista Elisa Vaz, ela vai trazer no telão, abre aí a imagem da Elisa, por gentileza, e a gente vai começar, então, a sabatina dos candidatos que mandaram para a gente, como o senhor, querer agradecer, também mandou para a gente e colaborou com a gente também. Vamos lá, Elisa. Vamos lá para o nosso quadro de perguntas dos concorrentes. A gente convidou todos os 8 concorrentes, fora o delegado Eguchi, a mandar suas perguntas, que tem um limite de 40 segundos, mas hoje recebemos 6 perguntas. Como o candidato Éder Mauro, que por ordem alfabética será o primeiro, mandou um pouquinho atrasado, digamos assim, a gente vai exibir ali no telão, a gente não vai exibir nesse telão. Então eu peço que o candidato olhe para a sua esquerda para acompanhar a pergunta do candidato. COP30, sem dúvida, é um dos mais importantes eventos que Belém vai receber. Não só pelo tema que será tratado, mas principalmente pelos grandes investimentos que virão para resolver os nossos problemas. Vamos repetir a pergunta do candidato delegado Éder Mauro para que o candidato delegado Eguchi consiga escutar o som. Vamos dar play novamente. COP30, sem dúvida, é um dos mais importantes eventos que Belém vai receber. Não só pelo tema que será tratado, mas principalmente pelos grandes investimentos que virão para resolver os nossos problemas. E este legado tem que ficar em Belém do Pará. A questão do saneamento, por exemplo. Belém tem hoje mais de 40% das residências que não possuem conexão geral às redes de esgoto. Como você pretende otimizar esses recursos neste problema? Candidato, pela regra do nosso quadro, o senhor tem 1 minuto para responder. Vou pedir para a equipe colocar na tela o nosso cronômetro. O senhor pode sempre acompanhar ali pela tela também se o seu tempo está acabando. Então, só começar o cronômetro para o senhor responder essa primeira pergunta. Coloca na tela para a gente antes o... agora sim, o cronômetro... O senhor pode começar a falar. Tá. COP30. A COP30, para mim, é o mais importante de Belém, desde que Belém foi construída, 408 anos. Agora, a COP30 tem um detalhe. Se o prefeito eleito não tiver uma conversa com o governador e com o presidente, a COP30 vai embora. Porque o Rio de Janeiro, todo dia, cobra que a COP30 vá para o Rio. Então, esse é o primeiro ponto. A COP30 tem que ficar em Belém para a gente poder tratar da COP30. Segundo, o saneamento. Nós queremos que Belém se incorpore ao Plano Nacional de Saneamento Básico. Isso daí, a verba pública é federal. A gente basta mandar um projeto, preparar um projeto técnico e mandar para o governo federal, que essa verba está disponível no governo federal. Mas nós temos o nosso projeto. Esse nosso projeto é a criação da Companhia de Saneamento Municipal. Perfeito, candidato. Obrigada por seguir o tempo. Agora a gente vai para o nosso telão com o restante das perguntas, sempre por ordem alfabética. Agora a gente vai ouvir a pergunta do candidato Igor Normando. Você consegue ouvir? Não. O candidato não está ouvindo a pergunta do primeiro candidato, então a gente vai retornar aqui o vídeo. Não. Candidato Eguchi, a saúde de Belém é um caos. A população de Belém dispõe apenas de 16 ambulâncias do tipo SAMU. A taxa de mortalidade infantil em Belém é maior do que a média nacional e a cobertura vacinal em crianças nunca é alcançada.
Quais são as suas propostas para fortalecer o sistema de saúde municipal? Respondendo para o deputado Igor, realmente todos sabem que a saúde está na UTI, mas assim, está na UTI por incompetência dessa gestão atual, porque a saúde de Belém nunca esteve tão ruim como essa gestão. Então, qual é o primeiro ponto? Tirar a saúde da UTI. Como? Pagar o piso nacional dos enfermeiros. Não é pago. Segundo, manter os salários em dia. Ninguém trabalha com conta para pagar. E terceiro, colocando remédio à disposição da população. Isso é o básico do básico do básico, mas que não existe em Belém hoje. Mas nós queremos também preparar o programa Saúde da Família. Nós temos poucas turmas de saúde da família que é preventivo. Antes da pessoa ir na clínica ou no hospital, ela pode ser cuidada em casa. E nós vamos aumentar as equipes de saúde da família, que é verba federal. Não sai dos cofres públicos municipais. Perfeito, candidato. Próxima pergunta do candidato Ítalo Abate. Eu me chamo Ítalo Abate, sou candidato a prefeito de Belém pelo Partido Novo e a minha pergunta é direcionada ao candidato Eguchi. Candidato, nós lemos no seu plano de governo, na seção de Economia e Renda, que o senhor prevê um projeto denominado Vale do Silício Amazônico, que justamente se conceitua na vinculação e parceria junto ao governo federal para criar um procedimento mais fluido e tranquilo a respeito da presença de startups aqui na nossa região paraense. O problema é que nós já temos o PCT Guamá, que é o nosso Parque de Ciência e Tecnologia e é uma das melhores iniciativas de inovação da nossa região. Eu lhe pergunto em que sentido, ao seu ver, esse projeto, o seu projeto vinculado ao governo Lula, supera o projeto que já existe bem aqui? Na verdade, respondendo ao candidato, o nosso projeto não é vinculado a nenhum governo. É um projeto próprio da Prefeitura de Belém que vai incentivar a criação do Vale do Silício Amazônico, trazendo startups e outras empresas de tecnologia para Belém. Por exemplo, ali o Distrito Industrial de Coraci. A maioria dos terrenos que estão lá são terrenos que não tem nada, são baldios. E a gente quer incentivar com comodato e com incentivo fiscal a vinda de empresas de tecnologia para Belém e transformar Belém num polo de tecnologia, como é Campina Grande hoje na Paraíba, que há poucos anos atrás não produzia nada de tecnologia, mas com incentivo do governo municipal, hoje é um dos maiores polos de tecnologia do Brasil. Obrigada, candidato. Próxima pergunta é da candidata Raquel Brício, do Unidade Popular. A saúde é um direito elementar do ser humano. Para isso, é preciso compreender que saúde não é só curar doenças, é inclusive investir na prevenção para que a população não adoeça. Nesse cenário, os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia são fundamentais. Por isso, eu pergunto, candidato Eguchi, qual o regime jurídico você defende para os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias? Essa pergunta é uma pergunta específica, é uma pergunta para o jurídico da prefeitura, que vai determinar qual é o melhor regime jurídico para que os agentes de endemia e os agentes de saúde permaneçam e aumente a quantidade. Eu não posso responder sem o conhecimento da legislação. Então eu só digo o seguinte, nós vamos aumentar a quantidade de grupos de saúde da família. Equipes de saúde da família, onde os agentes de endemia e os agentes de saúde fazem parte e vão visitar as famílias na periferia de Belém. Em 2020, nós tínhamos, eu acho que 70 ou 90 equipes, mas tinha recurso federal disponível para 700 equipes. E isso não foi colocado em prática pela atual gestão. Nós queremos buscar esse recurso para colocar as equipes de saúde da família para realmente prevenir as doenças. Delegado, só pedir um instantinho para a Elisa, a gente já apresenta a próxima pergunta, só para a gente dividir a rede liberal de rádios, a Liberal FM e as nossas emissoras pelo interior do estado seguem a vida própria, até porque quem está no interior, apesar de se interessar pela política da capital, tem a sua política local, né? A gente continua no ar na Liberal Mais. Quem está na Liberal FM, passa e queira acompanhar a entrevista, passa para Liberal Mais 98.9 e nas nossas FM, em Belém, região metropolitana, e nas nossas plataformas digitais no YouTube e também no portal liberal.com, 13 horas em Belém. Vamos lá, Elisa. Vamos lá para a nossa próxima pergunta, que é do candidato Jefferson Lima, do Podemos. Candidato Eguchi, eu tenho caminhado por toda Belém há muito tempo como apresentador, repórter, radialista
e vejo os problemas grandiosos da população, como a falta de água nas torneiras, sem acesso à pavimentação asfáltica, ruas que não têm a drenagem pluviométrica. Qual o seu projeto para melhorar o saneamento da nossa capital, Belém? Candidato Jefferson, a sua visão é de jornalista, é diferente de uma visão de cidadão. Eu tenho andado por Belém como cidadão de Belém. Eu olho os problemas reais. Eu não vou fazer entrevista com ninguém e fazer vídeo para passar em algum YouTube da vida. Eu vou para conversar com a população para saber onde o calo aperta. Nós temos, eu já falei agora, que nós queremos fazer o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é incorporar Belém, criando a Companhia de Saneamento Municipal. Isso daí é o primeiro passo. Agora, é um problema gigantesco, crônico, de décadas, não é desse ex-prefeito, ele só piorou em 1000 vezes o problema, mas nós temos um projeto para desobstruir, para desassorear e para colocar as comportas para funcionar. Isso vai diminuir quase que total o alagamento de Belém. Obrigada, candidato. Nossa última pergunta é da candidata Wellington Macedo, do PSTU. Candidato Eguchi, em 2021, a Operação Mapinguari da Polícia Federal investigou o vazamento de informações privilegiadas para empresários realizarem a exploração ilegal do minério manganês. E essa investigação envolvia, inclusive, agentes da polícia. Em se tratando das questões climáticas, como o candidato pretende tratar a questão do meio ambiente? Eu já respondi as duas perguntas, mas vou reafirmar. O processo é o 103-9430, 39-2021-401-0000 e lá o único que falou o meu nome foi o denunciador anônimo, que até hoje ninguém sabe quem é. A minha vida foi revirada de pernas para o ar, não pegaram nenhuma vírgula e a turma, falando novamente, a terceira turma do TRF1 foi decisão unânime pelo arquivamento, o Ministério Público concordou, não recorreu, transitou em julgado com a decisão da juíza. Percebe-se claramente perseguição política e pessoal contra o candidato. Segunda parte, eu sou formado em Direito, eu não sei a formação da candidata, eu sou formado em Direito, com atuação como advogado no direito ambiental, com atuação como delegado de Polícia Federal no direito ambiental e com atuação na Interpol com direito ambiental. Eu acho que só isso já me deixa com conhecimento bastante para tratar das questões ambientais da nossa cidade. Delegado, isso não é um debate, correto? É uma entrevista que a gente está fazendo com o senhor, como tem feito, como vai fazer com todos os candidatos. Eu também não gostaria de corrigi-lo. Mas como o senhor citou jornalistas, independente... Me perdoem. Me perdoem vocês. Independente do Jefferson Lima ser um deles, né, e aí ele é candidato, aí é a vida própria do candidato, segue os passos dele. Quando a gente está na rua para fazer entrevista e escutar as necessidades do povo, a gente está como profissional, é verdade, mas a gente continua cidadão. Muitas das vezes, a gente tem a mesma necessidade que o povo tem normal. Sim, claro. Só o direito de resposta, para você entender o que eu quis falar, para que não foi nenhum tipo de ataque. Que também não é direito de resposta, a gente está conversando. Eu vou dizer, quando você trabalha com sapato numa sapataria, quando alguém entra na sua sapataria, você não olha para a roupa, não olha para o relógio, não olha para a calça, você olha para o sapato e já sabe a marca que ele calça. É isso que eu quis dizer. Perfeito. Quando chega como repórter, você já entra com a mente voltada para a sua entrevista, então você já vai atrás do problema que mais vai, digamos assim, para você levar para postar para a população. Então não é um olhar mais abrangente, como uma pessoa que não tem nenhum interesse em determinado problema específico. Eu fiz essa pergunta para todos. Certo. Após as perguntas que foram enviadas para a gente, quero agradecer os candidatos que estão se importando e mandando. Os que não estão aí já é uma preferência própria, né? Eu estou aqui à disposição. Pois é, que é o seguinte, depois de cada pergunta de todos os candidatos, para quem está com a gente, eu sempre faço a mesma pergunta. Olhando, né, para todos, como é que o senhor vê os seus concorrentes? E eu queria emendar uma outra. Essa herança de quem é de esquerda, de quem é de direita, como é que o senhor se coloca? Porque a gente vê já o povo comentar. Por exemplo, no chat eu estou olhando aqui, é bolsonarista, não é bolsonarista, é petista, não é petista, fez o L, não fez. Então, olhando para os candidatos, queria a sua avaliação para os concorrentes, que essa pergunta até já lhe fiz lá atrás, mas eu tinha feito para todos, vou fazer para o senhor, e sobre essa questão. O senhor
É de direita? É de esquerda? Quem o senhor apoia? Quem o senhor não apoia? Então, como eu falei, em 2020 eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Todos evoluem, graças a Deus, e eu evoluí politicamente. Eu sou um candidato conservador e cristão, mas eu não sou da boca para fora. Eu sou, na minha vida pessoal, eu vou para a igreja 2 a 3 vezes por semana. Eu sou casado com a mesma esposa há 30 anos, tenho 3 filhos só com ela. Um beijo para minha esposa, Rosa Eguchi, para os meus filhos. E eu sei cantar o hino nacional sem ler. Eu não preciso ficar olhando a letra que eu sei. Só isso eu já me considero conservador e cristão. Agora, existem alguns que acham que são os donos do conservadorismo e que eu tenho que estar afiliado a determinado partido para ser conservador. Para mim, isso é irrelevante. Os meus princípios e os meus valores estão comigo, não estão com o partido. Então, eu me considero cristão, conservador. A ideologia foi o que atrapalhou em 2020. A gente colocou a ideologia acima de Belém e por isso a gente não está discutindo a reeleição, mas como eu falei, agora a gente está discutindo o 3º turno, então eu sou um outro político, porque eu coloquei a ideologia em segundo plano. Primeiro plano é Belém. Belém é o primeiro plano. Ideologia, questão partidária, questão política, vem abaixo de Belém. E a gente está disposto a conversar com todas as correntes ideológicas para que Belém seja beneficiado com a COP. A COP só vai dar certo se acabar as picuinhas e brigas políticas. Se houver briga política, primeiro que a COP não fica, e segundo, se ela ficar, vai ser um desastre. Nós vamos passar vergonha, porque tem que haver digamos assim, uma conversa institucional, pelo menos com o governo do Estado e com o governo federal, independente de ideologia, porque senão a verba pública que viria para beneficiar a nossa periferia principalmente, não vem, por causa de divergências político-ideológicas. Então a gente tem que passar por cima disso. Eu acho que isso é passado, esse negócio de direita e esquerda. Claro que nós temos nossas convicções, mas são nossas. Eu sempre comento que eu tenho amigos, tem pessoas remistas e tem outros que são paysandu. São amigos íntimos. Nenhum vai fazer o outro mudar de time. É a mesma coisa na política. Existem os progressistas e os conservadores. Não vai me fazer mudar para progressista, mas eu tenho que respeitar o meu amigo pelo que ele acredita e pelo que ele acha que é melhor para a nossa sociedade, assim como eu exijo respeito para ele, que meus valores e meus preceitos sejam respeitados. Mas isso não pode ficar acima de Belém. A gente tem que entrar num consenso para ver onde as ideias são convergentes e usar em prol da nossa sociedade. Candidato, aproveitando que o senhor citou a COP30, como é que o senhor avalia a realização desse evento, Belém sendo a cidade sede da COP30 no ano que vem? E caso eleito, o senhor terá 10 meses, mais ou menos, até a realização do evento. Quais são as suas prioridades para receber a maior conferência do clima aqui na capital? Como eu falei no início, a COP30 para mim é, digamos, a vara de condão, varinha mágica que Belém vai receber. Por quê? Um investimento público imenso. Mas o investimento público é a menor parcela. A quantidade de investidores nacionais e internacionais que estão querendo trazer o recurso para investir, e claro, vão ter o retorno. Em Belém, é 3 a 4 vezes mais do que os governos estadual e federal vão investir. E para isso, tem que ter um gestor que esteja aberto a negociar, tanto com o órgão ente público como com o ente privado. Então, eu acho que Belém, a vocação de Belém é o turismo, sempre falei isso. Hoje Belém sobrevive do comércio e do serviço. Já bateu a cabeça no teto. Não tem como aumentar a capacidade de clientela nos restaurantes sem mais consumidores. E a nossa porta de entrada vai ser a COP. Eu acho que a COP vai ser o turismo. Nós queremos tirar Belém do ostracismo turístico e colocar num patamar entre os 5 melhores destinos turísticos da América Latina. Nós vamos ter recursos para isso. Por quê? Porque o turista, ele quer ver a gastronomia, ele quer andar pelas ruas. Belém é a cidade mais portuguesa fora de Portugal, mas está sendo destruída. Nós temos que mostrar isso para o mundo. A nossa cultura riquíssima, com carimbó, com brega, com guitarrada, enfim, e outros tipos de cultura.
a gente com o Miriti lá de Abaetetuba, a gente tem o Ver-o-Peso, que é o maior mercado aberto do mundo, e isso daí está sendo colocado de lado, porque o Ver-o-Peso tinha que ser o local mais limpo, mais seguro, mais iluminado para trazer o turista. Infelizmente, ao contrário, é o local mais sujo, mais perigoso, e isso tem que se mudar para se trazer o turista, mas isso vai acontecer porque isso não demanda tanto tempo, não demanda. Os 10 meses são necessários para que a gente coloque em ordem Belém para receber os turistas, mas não vai parar nos 10 meses. A gente vai preparar Belém, não é para a COP não, a gente vai preparar Belém para o belenense que vai receber o legado da COP. O turista da COP, ele vem, passa uma semana, 2, vai embora. O belenense vai ficar. É esse legado que a gente quer deixar. Um Ver-o-Peso limpo, seguro, para nós belenenses podermos ir lá passear e comer com peixe frito com açaí lá, sem se preocupar em ser assaltado, sem se preocupar em perder 3 quilos na sauna que é hoje, sem se preocupar com a sujeira, com o odor característico. Então, a gente quer deixar Belém preparada, não para a COP, mas para Belém ser a capital do turismo nacional. Bem, sobre o perder 3 quilos, se for assim mesmo, eu preciso passar uma semana lá para ficar top, né? Melhor do que eu ando. Delegado Eguchi, são 13 horas e 12 minutos. A gente vai até às 13h30. Se o senhor conseguir dar uma diminuída no tempo de resposta, a gente consegue falar sobre mais assuntos e aproveitar melhor o senhor aqui e o seu plano de governo. É só um toque desse humilde apresentador. Delegado, o senhor fala em startups, né, do Vale do Silício Amazônico, né, que o senhor coloca, para incentivar empresas vindo de fora e poder dar incentivos para que elas venham apostar na gente e tudo mais. Quem trabalha no ramo e é local, se chateia, já percebi, né? Diz, pô, a gente não precisa, a gente tem software e tecnologia local que pode ajudar o serviço público. E aí? Então, mas preste atenção, nós não estamos falando em ajudar o serviço público. Segundo, eu até peço desculpas, porque quando eu falo em trazer empresas, primeiro nós vamos incentivar as empresas locais, que tenham capacidade de produzir ou de gerar ou de criar o que a gente necessita ou o que vai ser necessário para se gerar emprego e renda. A gente vai trazer, o Vale do Silício, até para esclarecer a dúvida, nós vamos trazer aquelas empresas que não existem em Belém e nós vamos dar esse incentivo. Aquelas que já existem, nós vamos ajudar com a mesma ajuda que a gente vai dar para as que vêm de fora. E com mais um plus, nós vamos colocar a Prefeitura de Belém como o grande consumidor dessas empresas, para gerar emprego e o emprego ficar aqui. Vou dar um exemplo. Nós temos, inclusive conversando com o Pablo Marçal, que nós tivemos lá com ele, e a gente tem muita ideia próximas. Ontem, numa live dele, ele falou sobre o aplicativo de transporte que nós temos desde 2020. Eu comentei com ele isso e ele comprou a ideia. Ele falou ontem na live. Qual é? Nós queremos fazer um aplicativo de Belém. A Prefeitura de Belém vai criar um aplicativo para carro e para moto. Esse aplicativo, o dinheiro todo vai ficar aqui e a maior parte da renda vai ficar com o motorista. Eu não gosto de falar em percentual, mas o percentual que a Prefeitura vai ficar entre 5% e 10% só, fazendo a propaganda na rádio, na televisão, nas ruas, para incentivar o povo a pegar o aplicativo de Belém. Por quê? Primeiro, o motorista vai estar ganhando 90% a 95% das corridas. E segundo, o dinheiro que a Prefeitura arrecadar vai ser empregado em Belém, não vai para os Estados Unidos ou para o Canadá, como é hoje com os aplicativos que tem aqui, infelizmente. O senhor falou sobre gratuidade mais cedo dos transportes para estudantes. O que o senhor pensa sobre a situação dos ônibus aqui em Belém hoje? Quais suas propostas nesse sentido? Não precisa falar, né? Como eu falo, a gente não chuta cachorro morto. Não tem ônibus em Belém. Vou plagiar um ex-presidente. Tem carroça. E desde 2020 que nós falávamos, nós queremos trazer ônibus com ar-condicionado, ônibus novos, porque os ônibus daqui é tudo maquiado. São ônibus que passam por usado 10 anos aí pelo Brasil, passa por uma maquiagem e chega aqui dizendo que é novo. É raridade, ele pega um novo e 10 maquiado e joga na rua para enganar o povo. Nós queremos ter ônibus com ar-condicionado e com automáticos, porque o motorista que está no ônibus, ele sofre passando a marcha desses carros velhos aí, quando não dá prego. Então, ônibus automático,
com ar-condicionado e agregar agora o ônibus elétrico. E não é só para os ônibus. Nós temos um projeto de financiamento de táxi elétrico para dar o exemplo na COP30, que Belém só vai ter táxi elétrico e ônibus elétrico. Vamos atrás de uma linha de financiamento para quando chegar na COP, os táxis e ônibus de Belém sejam todos elétricos, que nós vamos dar, mostrar para o mundo que realmente nós estamos incorporados na melhoria do meio ambiente, e não só da boca para fora. Olha, tem um assunto em Belém que a gente também percebe a olhos nus, você como candidato e a gente como eleitor, que são os nossos números de pessoas hoje na rua. Te dava uma notícia essa semana aqui no Liberal Notícias, que a Cracolândia de Belém, que era na primeira rua da cidade, foi desocupada pela Guarda Municipal, pela Prefeitura, para reordenar ali o ambiente. A gente ainda tem quem não tenha moradia, a gente ainda vê os venezuelanos nas esquinas, infelizmente. Gente que não tem onde morar, não tem renda. Qual é, o senhor prefeito de Belém, caso o senhor venha a se eleger, qual a ação a ser tomada? Deixa eu ser rápido, porque o tempo urge. Primeiro, aí é grande, né? Como Belém quase não tem albergue. Eu não conheço nenhum albergue. Se tem, eu não conheço. Onde é que mais tem morador de rua em Belém? No centro comercial. Ali pela região do centro comercial, as praças ali próximo. Quantos prédios estão abandonados nessa região? Dezenas, centenas, talvez até milhares. Nosso projeto primeiro, criar albergues na região onde tem mais morador de rua. E às vezes o cara que dorme na rua não é morador de rua, é que vai trabalhar na Pedra do Peixe e mora lá em Outeiro. Então ele tem que ficar aqui por causa do transporte, que muitas vezes o transporte não existe na madrugada. E ele dorme na rua, não é que ele queira, é necessidade. Criar albergue para abrir 7 da noite e fechar 7 da manhã, onde o morador de rua ou quem está dormindo na rua tenha direito a uma refeição, a um banheiro para tomar banho, para tudo, a serviços mínimos de higiene, corte de cabelo, a uma cama para ele dormir, e de manhã vai ter o café da manhã para ter o trabalho dele na rua, e todo dia de 7 da noite a 7 da manhã o albergue está apto a receber esses moradores e tratar com dignidade, porque ele não está lá porque ele quer, algum problema aconteceu. O segundo, habitação. Belém é a capital mais favelizada do Brasil. Poucos sabem disso. 55% de Belém é considerada área de favela. Então, eu nunca vi também uma política habitacional municipal. Eu não me lembro disso. E nós vamos ter uma política habitacional municipal para tirar essas famílias da área de favela. E eu conheço comunidades que são paupérrimas, onde a população mora em cima da lama. E não tem um político, como eu falei, os caras estão aí 30 anos dizendo que tem uns problemas para Belém. A gente nunca viu um político entrar lá e resolver esse problema. Agora, na eleição, todos têm a varinha mágica para resolver. Eu nunca tive mandato. Esses projetos aqui eu quero tirar do papel. E se eu não conseguir, me cobrem na próxima eleição. Tirem, demitam, como eu falei, nós temos que dar carta de demissão para esse ex-prefeito incompetente, que só fez puxar Belém para baixo, e coloque alguém com boas ideias, com bons projetos. E se ele não tirar do papel, é outro incompetente. E aí, demita também ele na próxima eleição. Mas dê oportunidade para quem quer fazer o certo e o bem para Belém. 13h19, dona Elisa Vaz. Aproveitando que o Abner citou a questão da Guarda Municipal, falar de segurança pública também, que esbarra nesse mesmo tema. O senhor quer implementar o programa Belém Não Dorme com monitoramento 24 horas, o que é até ambicioso. Como é que o senhor vai viabilizar essa infraestrutura? Em 2014, eu trabalhei no Centro de Comando e Controle em Manaus, durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eu que era um dos coordenadores do Centro de Controle e Comando, onde a gente tinha milhares de câmeras em Manaus, tudo monitorado de um local só. E isso é coisa boba. Esse legado ficou para Manaus. Ele já tem esse monitoramento desde 2014. A gente quer trazer isso para Belém. É uma coisa simples hoje com a inteligência artificial. Mas o nosso principal programa é o programa de recursos humanos, porque tecnologia é fácil com dinheiro. Mas nós queremos realmente dar segurança para o cidadão com guardas municipais na rua. Nós temos um projeto de criar de 2.000 a 3.000 vagas para a guarda municipal, e não é para dar segurança para o turista da COP não, porque como eu falei, eles vêm e vão embora. É para dar segurança
para os moradores de Belém. E nós vamos colocar o Rondac de volta, onde o ex-prefeito tirou. O Rondac é aquelas motos que andam por Belém, e tinham, se eu não me engano, 50 grupos de Rondac. Hoje, se tiver 10 é muito, porque ele parou de pagar o aluguel das motos e foram recolhidas. Nós queremos criar 100, 200 grupos de Rondac. Nós queremos colocar aquele guarda municipal que anda a pé pelo quarteirão e conhece toda a vizinhança. Isso não existe em Belém. E nós queremos trazer de volta 2.000 a 3.000 vagas de... Agora, também nós vamos dar condições para a guarda municipal, com equipamentos, com curso de capacitação, com um grupamento fluvial. Belém tem 39 ilhas, não tem uma canoa para atender o pessoal das ilhas. Queremos criar o grupamento fluvial da Guarda Municipal para atender os moradores das ilhas que não tem a quem recorrer quando sofre algum tipo de agressão ou violência. Então, tudo isso. E a área, também a minha área, a área de segurança pública, eu sou delegado de Polícia Federal, e assim eu tenho, não é que eu seja melhor ou seja pior do que os outros, eu tenho um pouco mais de conhecimento e experiência para agregar nessa área. Aí o senhor fala em questão do serviço público municipal, né? Porque no estadual a gente tem o fluvial da Polícia Militar. Sim, né? O grupamento fluvial, inclusive em 2020, eu já tinha conversado com amigos da Polícia Federal que fizeram treinamento nos Estados Unidos, 3 meses de treinamento, para implementar o grupamento fluvial aqui em Belém, e eles já estão, a maioria já estão aposentados e se disponibilizaram de fazer o treinamento também para a Guarda Municipal. Eguchi, você não ocupou ainda o cargo público, né? No caso, no Executivo, você está na cadeira de prefeito. Não, nenhum tipo de cargo público, só delegado federal. Pois é, e falando a respeito do Executivo, você tentou em 2022, volta a tentar agora em 2020, volta a tentar agora em 2024. Claro que você tem o marqueteiro, tem os experientes políticos, quem pega a pizza do bolo, né, e vai dividindo o bolo, ou seja, em fatias, dividindo distritos e tal, vê Belém como um todo, esquerda, direita. E as pesquisas estão sendo mostradas, deve ter uma no final de semana também que o Grupo Liberal deva divulgar. Como é que você se vê nessa corrida? Tá? Muito claro. E eu vou te fazer a pergunta em cima do que você falou. Vamos ter segundo turno pelos candidatos que se apresentam? Lembrando, 2020 foi polarizada a história. Você contra Edmilson, o restante meio que correu atrás ali. Agora a gente já vê a olhos nus, né, ou de lupa, mais candidatos de direita, mais candidatos de esquerda, quem não se declara nem direita e nem esquerda. Vamos ter segundo turno e como é que está essa corrida hoje? Tá. Primeiro que nós não temos marqueteiro, nós não temos padrinho político, nós não temos recurso, o partido não tem recurso. É Deus que está providenciando pessoas que estão vindo por amizade, muitas vezes, e outras por acreditar que a gente pode fazer a diferença para Belém. Então não temos marqueteiro, nossa equipe de mídia trabalha na amizade, quando a gente pode a gente ajuda em alguma coisa, mas eles gastam mais do que recebem, então a gente não tem nenhum tipo de ajuda como os outros candidatos. Segundo, 2020 não era Eguchi contra Edmilson, não, era Eguchi contra Edmilson no segundo turno. Primeiro turno, eu era o 5º colocado nas pesquisas no sábado, véspera da eleição do primeiro turno. Aí tinha lá o candidato do governador, que se achava no segundo turno, o candidato do prefeito, que voltou hoje aí, que ficou em 4º ou 5º, acho que 4º lugar, ou 3º, e o outro que hoje concorre a vice também. Eu era o 5º colocado. Até sábado, antes da eleição, eu era o 5º pelas pesquisas. Então, pesquisa para mim, eu não vou servir como parâmetro, porque senão eu não tinha ido para o segundo turno. Eu era 5º ou 6º antes do primeiro turno. Essa eleição, eu acho que está mais pulverizado os votos. Eu acho que tem 4 candidatos com chance de ir para o segundo turno. Eu acho que os 2 que vão para o segundo turno vão com uma diferença pequena dos outros 2 que não vão. E eu, com certeza, se Deus abençoar e o eleitor acreditar que nós podemos vencer o terceiro turno, estaremos no segundo turno para disputar contra outro candidato. Claro que são muitos temas, o tempo não permite, mas tem algum rapidamente que o senhor gostaria de abordar que nós não perguntamos, delegado? Na verdade, tem muitos temas que vocês... Por exemplo, os alagamentos de Belém, que eu falei muito pouco. A gente tem que consertar as comportas de Belém, porque nós vamos assumir a prefeitura em 2025 no auge do alagamento. Então, quando nós formos assumir essa prefeitura, se Deus abençoar, nós estaremos sentados lá na cadeira, a gente tem que ter um plano de emergência para diminuir os alagamentos. E a gente vai estar no meio, a gente não vai estar no início.
Qual é o nosso plano de emergência? Eu falei um deles. O que é que mais prejudica os canais de Belém durante as cheias? O primeiro ponto é lixo. É lixo. Por que esses canais são abertos? Não, eu não entendo o motivo de ter tantos canais abertos. Vou dar um exemplo. Ali na 14 de março, quando você chega da Gentil para lá, não tem mais canal aberto, é uma pista bonitona. Mas do Gentil para cá é aquele canal. E quanto mais se afasta do centro, pior o canal. Por que não segue essa pista para trás? Por que só fica no centro de Belém? Aí que eu digo, nós vamos trabalhar da periferia para o centro. Porque se o centro estiver bom, é porque a periferia já foi beneficiada. Então, um dos primeiros projetos vai ser esse, uma gestão de choque para evitar que os alagamentos se transformem no transtorno, como todo ano. Primeiro ponto. Por que não se tela os canais? Essa tela que os apartamentos têm. Coisa boba que se faz em uma semana, se consegue telar o canal e os sacos de lixo que vão durante a cheia vão ficar tudo em cima da tela. Basta recolher. Isso é emergencial paliativo. Isso não vai resolver o problema, mas vai diminuir a quantidade de lixo nos canais. O nosso projeto é realmente todos os canais de Belém que for possível, nós queremos fazer o que está fazendo na DOCA. O governo do estado está fazendo na DOCA, que é um projeto nosso de 2020. Como lá no início da UFPA, antigamente era um canal aberto, fedor de lixo e outras coisas, e hoje é uma praça belíssima, com jardim, com pista de Cooper, com academia ao ar livre. Queremos fazer isso nos canais de Belém. Mas para evitar o alagamento, tem que consertar as comportas. Belém tem 5 grandes canais que tinham comportas, funcionavam e hoje nenhuma funciona. Aí entra o alagamento. Na época da cheia da maré, que Belém é abaixo da linha do mar, a água da Baía do Guajará entra. E ela entra aliada às fortes chuvas. Então vem água daqui, o único jeito é alagar toda a cidade. Se as comportas funcionassem, a água da Bahia não entrava, apesar de Belém ficar embaixo. E a água da chuva, quando chegasse no determinado limite, nós teremos as bombas d'água para jogar essa água daqui de volta para a Bahia, como é em Veneza, como é em Amsterdã, como é em todas as cidades que ficam abaixo da linha O senhor consegue juntar a mobilidade urbana com essa conversa? Mobilidade urbana. A gente tem 2 ou 3 projetos que são reais, que já vieram interessados, tá? Eu já tive conversa com empresas que disseram, nós fazemos. Primeiro, no Rio de Janeiro existe a linha vermelha e a linha amarela, que resolveu grande parte do problema de mobilidade. Nós queremos criar em Belém a linha Marajoara, tudo por cima. Imagine ali, se a gente bota um totem ali seguindo Augusto Montenegro, seguindo Almirante Barroso, tudo por cima. Não vai ter nenhum problema de ambiental, não vai ter quase problema de desapropriação, que são os 2 temas que evitam que você faça uma grande obra. E imagina 3 pistas de cada lado, sem um sinal de trânsito, sem um cruzamento. Da onde para onde, delegado? Os engenheiros que vão... O trajeto são os engenheiros que vão falar. Eu estou dando um exemplo. Okay. Nós queremos fazer um elevado que saia, se possível, de Outeiro até o centro de Belém. E o trajeto os engenheiros vão fazer. Mas como é esse trajeto? Tudo em totem, como é no mundo todo. Quem viaja sabe que hoje a saída é por cima. Então coloca-se um totem de concreto e em cima a pista, como está sendo feito aí nos viadutos de Belém. Belém não tem como abrir mais avenidas. Quantidade de carros só vai aumentar, não vai diminuir. Então nós temos que dar alternativa. Qual é a alternativa? Por cima. Fazer como tem em São Paulo, Rio, Salvador, em tudo que é lugar. Belém não tem. Então essa é uma das saídas. E no meio dessa linha, teria o VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que é o metrô de superfície. Como um dia desse eu postei, quando eu estava em São Paulo, eu filmei e joguei nas redes sociais. Olha aqui o que a gente quer fazer em Belém. Com um detalhe, sem verba pública. O VLT, já vieram 2 empresas conversar comigo, que vieram em 2020, uma chinesa e uma italiana, e já disseram, se eu ganhando, me dê a concessão PPP, que é a saída para Belém, parceria público-privada. Orçamento de Belém estourado, o ex-prefeito já está com 518 bilhões, não, 518 milhões, meio bilhão, 518 milhões de reais, meio bilhão de vermelho aí. Imagina quanto ele vai deixar, porque ele vai perder.
Ele vai perder. Ele não vai se preocupar em cobrir esse rombo, não. Pelo contrário, vai aumentar. Então, nós temos que ter recursos. Os recursos vêm com a COP e vêm com o investimento que eu falei. O recurso público é a menor fatia. A maior fatia é o recurso privado, investidores. Imagina um VLT, um metrô de superfície em Belém, quantos bilhões não vai gastar? Não tem dinheiro para isso, não tem recurso para isso, mas tem investidor interessado. 13 horas e 30 minutos, só tem 1 minuto para se despedir da gente. Eu já quero, em nome do Grupo Liberal, agradecer a sua estada aqui. O senhor é muito simpático. Amém. Parabéns pela fala de forma tranquila, de um bom entendimento. Aí vão dizer, tu agradece, tu elogia a todos, sabe? Não tem que agradecer, fazer as honras da casa para que venha aqui. Eu e minha colega Elisa, né, Elisa? Pode se despedir também, Elisa, do nosso convidado. Obrigada, delegado, candidato Eguchi, pela sua participação. Foi ótimo conversar com o senhor. Obrigada também, Abner, e até semana que vem. Bem melhor que eu, né delegado? Bem melhor que eu, delegado. Delegado, só tem 1 minuto para a gente se despedir. Vamos lá. Tá, eu primeiro agradecer a oportunidade do Grupo Liberal de abrir essa janela imensa que eu não tenho tempo de televisão e o povo tem que saber as nossas propostas e projetos. Abner, Elisa, obrigado pela entrevista esclarecedora. Espero que o povo que esteja ouvindo também tenha gostado. Procure nas nossas redes sociais que a gente responde todas as perguntas. E eu queria falar com você, eleitor. Em 2020, nós perdemos o 2º turno, mas agora tem o 3º turno. E o 3º turno vai dar Eguchi. Se você acreditar, esses projetos que você ouviu aqui, todos vão sair do papel. E não é politicagem não, porque como eu falei, eu nunca tive mandato, não tenho ninguém na família que me ensinou a fazer politicagem, como vários candidatos aí. Eu estou aqui por obra divina, porque se fosse depender dos homens, eu nem candidato era. Mas Deus providenciou um partido e a gente está caminhando, está se arrastando, mas a gente faz parte do jogo. E a gente vai ganhar a eleição com a ajuda de cada um de vocês. Agradecendo ao doutor Ivan que está aqui com a gente também, obrigado, acompanhando do nosso jurídico aqui do Grupo Liberal, a assessoria também que se fez presente. Delegado, boa sorte, muita saúde para o senhor, tá bom? Amém. A gente volta amanhã sem entrevista com candidatos, porque na sexta-feira a gente vai fazer o programa normal, aí na segunda-feira a gente retoma. Quem é na segunda, Elisa? Terça-feira. Ah, na terça? Quinta. Ah, então amanhã a gente vai falar do Leão. O senhor é Leão ou Papão, candidato? Eu sou remista. Eu também. Mas não sou fanático, não. Não, nós temos que ser. Eu nem acompanho, para ser sincero. Nós temos que ser, delegado. Não, agora eu quero que o Remo suba, né? Ah, tá. Mas assim, eu não sou de... É difícil assistir um jogo completo. Meus filhos não. Perfeito. Agora, hoje eu vou para o estádio, remista... hoje que eu digo em dia, só porque os meus filhos me puxam. Eu digo, não, deixa eu ver na televisão. Negócio de remista com essa camisa aí, o senhor tá de brincadeira, candidato. O senhor não é dos nossos. Tô brincando. A gente volta amanhã, meio-dia, 2 horas, tem o Comando Liberal. Gente, assessoria jurídica, toda a nossa equipe, Tasso Sarraf, Neto, nosso Pelé, Lino, o pessoal da técnica de áudio, obrigado ao nosso cinegrafista e ao nosso diretor de conteúdo do Grupo Liberal, que é o nosso querido Felipe Melo também. Ontem eu esqueci de falar o nome dele. Já pensou, delegado? Lá eu ia ser preso. Tchau, um abraço. A Liberal Mais apresentou Liberal Mais Notícias. Apresentação, Abner Luiz. Liberal Mais. Você ouve e vê de onde estiver.